Oi, Karina. Hoje nós iremos falar sobre os fenômenos ondulatórios e o nosso grupo é composto por mim, por Natália, por Letícia Manuela, Carolina Correa e Beatriz Cavalcante. Hoje nós iremos falar o que é ondulatório, o que ela estuda e também características das ondas. E depois nós iremos falar sobre as ondas unidimensionais, tridimensionais e bidimensionais e nós iremos usar modeladores online para poder explicar o que são e como cada uma funciona. Bem, vamos começar falando sobre o que é ondulatório. Ondulatório é um ramo da física que estuda as ondas e seus fenômenos. Então a gente vai começar introduzindo falando sobre algumas características de uma onda. Uma onda, ela tem a crista. Ah, Natália, o que é crista? Crista é o ponto máximo da onda. E a gente tem o vale, que eu diria que é meio que o oposto. Ele é o ponto mínimo da onda. Então, crista e vale. A gente também tem o chamado amplitude. Amplitude é esse espaçozinho aqui. É literalmente a amplitude que a onda faz. Então, pode ser tanto esse espaço, quanto esse espaço, quanto esse espaço. Tudo que for nesse espacinho será uma amplitude. E, por fim, a gente tem o comprimento de onda. O comprimento de onda, ele se dá entre duas cristas, porque aqui tem outra crista, gente, ou entre dois vales. Se tivesse um outro vale formando, também seria o comprimento de onda. E ele é representado por essa letrinha grega aqui, chamada lâmina. E é bom lembrar que a velocidade de uma onda, V, ela se dá por lâmina, comprimento de onda, vezes a frequência. Ah, Natália, o que é frequência? Gente, tá bem aqui, ó. Frequência é o número de ciclos por segundo que a onda faz. E ela é dada na unidade de medida Hertz. Então, é esse Hz. Comprimento de onda é dado na unidade de medida de metros. E velocidade em metros por segundo. É muito importante se atentar nessas conversões de unidade para que no final do cálculo não dê uma resposta errada. Também é bom lembrar que a frequência ela é o inverso do período e o período é o inverso da sequência, da frequência. O que é isso, Natália? Significa que frequência é igual a 1 sobre período. E período é igual a 1 sobre frequência. É literalmente um é o inverso do outro. Ah, Natália, o que é período? Tá bem aqui. Período é o tempo que a onda leva para completar um ciclo. Ah, Natália, o que é esse ciclo? Ciclo, eu vou dar um macete. É basicamente um tiozinho. Então, quando a gente está escrevendo um ano, por exemplo, que a gente vai fazer esse tiozinho aqui, ó. Vamos usar ele. Então, a gente vem aqui, ó. Um tio, fechou. Então, a gente fecha aqui, ó. Um tio. E daí, se fosse continuaria aqui, ó. Outro tio. E é isso. Agora as meninas vão introduzir o que são ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais e elas também vão aplicar isso em sites que moldem a realidade. Bom, agora eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre as ondas. Eu, primeiramente, vou falar sobre o tipo onda unidimensional, que ela, basicamente, é uma onda que ela se propaga em só uma direção, que seria basicamente em uma linha reta. Um exemplo é ondas de corda. É a onda de uma corda. Seria um exemplo muito bom. E eu vou falar um pouco sobre as interferências, que seria uma construtiva, que seria quando os picos eles se coincidem e ele se torna uma onda maior. E uma destrutiva, que é quando os picos dos vales se encontram e eles anulam a onda. E aí eu vou falar sobre as reflexões, que aí eu vou falar um pouco delas e vou mostrar simulando na web elas. São elas com a extremidade fixa, que ela vai ser uma onda, que ela vai de uma forma e ela vai voltar da mesma forma que ela voa, só que inversa. E a de extremidade livre,
que ela vai ser uma onda que ela vai de uma forma e ela vai voltar da mesma forma que foi. E agora eu vou simular na web para você. Bom, agora eu vou simular na web, tanto em extremidade fixa como em extremidade livre. E primeiramente eu vou começar na extremidade fixa, manual ele. E ó, a gente vai ver bem que quando a gente vai para cima, ele dá a onda de cima e ele volta com a onda de baixo. Que isso é justamente a inversão, que é ele indo por cima e ele voltando de baixo da mesma forma. Aí eu vou mostrar aqui que é ele simulando. Isso aqui é muito bom, porque ele mostra muito bem como faz. Ele mostra que quando vai, ele volta da mesma forma. E também tem o pulse, que ele também vai mostrar bem como é que faz isso. Ele vai e ele volta, tá vendo por baixo? Da mesma forma que a extremidade livre, que ele vai por a extremidade fixa, que ele vai por cima de uma forma e ele volta por baixo da mesma forma, sendo que por baixo nessa inversão. E agora eu vou mostrar na extremidade livre, que aqui, que isso seria a extremidade livre, porque essa rodinha que tá do lado, ela se move, então seria a extremidade livre. Aí, vamos mostrar agora. Ele vai e ele volta da mesma forma que ele foi. Ele não vai por baixo, que nem a extremidade fixa. Ele vai por cima, ó. E ele volta por cima também. Bom, isso é basicamente como as ondas unidimensionais funcionam. E essa foi a minha parte, e agora as meninas vão falar sobre as outras ondas. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco agora sobre as ondas bidimensionais, que são ondas que se propagam em duas dimensões. A gente pode falar, como exemplo, em um lago, e a gente vai vendo as gotinhas pingando no lago, e aí a gente vai vendo uma crista se sobrepor a outra crista e um vale se sobrepor a outro vale. Então agora eu vou mostrar aqui no experimento como a gente pode ver isso, né, de maneira prática. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um site e eu vou mostrar para vocês como as ondas bidimensionais se propagam. Eu vou aqui apertar na torneira e aqui vocês estão vendo como elas se propagam. Aqui tem uma frequência mediana, né? E aí a gente vê que se eu aumentar a frequência aqui, a intensidade da propagação da onda vai aumentar, ou seja, a interferência dessa propagação vai aumentar. E desse modo, o comprimento da onda ele diminui e uma crista se sobrepõe a outra crista e um vale se sobrepõe a outro vale de maneira mais rápida. Bom, gente, agora eu vou explicar um pouquinho sobre as ondas tridimensionais, que são aquelas ondas que elas vão se propagar em todas as direções possíveis, como, por exemplo, as ondas sonoras. Bom, um exemplo aqui que a gente vai ter são as ondas sonoras, que elas vão se propagar, né, para todas as direções e elas vão irradiar uniformemente por todo o campo, formando linhas. Essas linhas, elas vão, no 3D, no campo 3D, elas vão formar superfícies esféricas concêntricas. Bom, gente, esses foram nossos experimentos sobre as ondas. Espero que vocês tenham entendido. E é isso.